Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez. Aqui estamos de volta neste vídeo para apresentar subsídios da lição desta semana. Lição de número 5, que tem por título Lembra-te do dia de sábado. São 13 lições tratando dos 10 mandamentos. Essas lições foram escritas pelo bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da CONAMAD, e essas lições são estudadas nas igrejas vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. São temas relevantes porque, a partir dos 10 mandamentos, poderíamos afirmar com segurança que o sistema jurídico das nações ocidentais, que foi instituído baseado na cosmovisão judaico-cristã, esse sistema jurídico lançou mão dos princípios dos 10 mandamentos. Mas, antes de dar continuidade, aquele lembrete tradicional. Não se esqueça de inscrever-se, você que está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de inscrever-se no canal, de ativar o sininho e também de comentar, porque esses 3 gestos muito rápidos, eles expandem a presença do canal na plataforma e, com isso, os nossos vídeos alcançam um público maior. Portanto, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e comente também, porque essa interação é muito interessante para que nós possamos perceber como é que a nossa mensagem está chegando. Ditas essas palavras preliminares, vamos já entrar no mérito da lição, tratando dos subsídios, porque esse é o nosso propósito, é apresentar subsídios. Lição de número 5, aqui nós temos o 4º mandamento. O texto áureo está em Marcos capítulo 2, verso 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Palavras de Jesus. E o texto de referência que se encontra em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso de número 11. Verso 8 ao verso de número 11 do capítulo 20. Eu quero iniciar falando da palavra hebraica para sábado, que é Shabat. Essa palavra significa descanso e ela tem como conceito exatamente o que temos no 4º mandamento. Capítulo 20, a partir do verso 8 até o verso 11, a ideia é essa: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Esse texto reporta ao 1º capítulo de Gênesis, ao capítulo 2 também, que é a criação descrita de uma outra forma, uma forma pormenorizada. E no capítulo 1, percebemos que durante 6 dias o mundo foi criado. E aqui eu entendo que são 6 dias literais, porque todas as vezes em que a Bíblia
se refere à palavra yom, para dia, e eventualmente acompanhada da mesma expressão tarde e manhã, sempre essa referência é feita a dias literais. Então, foram dias literais nos quais Deus criou o mundo, e no sétimo diz a Bíblia que Deus descansou. Aqui surge uma pergunta: Deus precisava de descansar? Claro que não. Mas Deus estabelece um modelo, Deus estabelece um padrão para o homem. E provavelmente isso gere na sua mente uma outra pergunta. Deus estabelece esse modelo antes de a queda entrar no mundo e produzir os efeitos que conhecemos. Se Deus deu esse modelo antes do episódio, o homem, naquele período que antecedeu a queda, se cansava? E eu vou responder com uma outra problematização. Quando Deus trouxe o juízo sobre Adão e Eva, para Adão o juízo foi que ele deveria comer o pão com o suor do seu rosto, ou seja, o trabalho seria extenuante, o trabalho seria fatigante, o trabalho seria algo que o deixaria esgotado. E você pode perceber isso, porque muitas pessoas levantam, às vezes, pela madrugada, 4, 5 horas da manhã, viajam aí 2 horas dos transportes públicos para chegarem no horário de seu trabalho, e o retorno para casa também é a mesma peripécia, 2 horas dos transportes públicos até chegar em casa. Isso é extenuante, isso é cansativo. Claro que quando olhamos lá para o princípio, nós temos outro ponto que é em relação a Eva. Deus disse a ela: multiplicarei grandemente a tua dor, referindo-se à gestação e referindo-se à gravidez. Veja a expressão do texto: multiplicarei grandemente a tua dor. Quando se diz multiplicar, você não multiplica por 0. Então nós temos aí a ideia de que o parto antes do pecado não seria doloroso, não seria algo sofrido, mas haveria, digamos, um certo cansaço, por mínimo que fosse, um certo desconforto, por mínimo que fosse, porque o parto estaria mexendo com toda a estrutura feminina. Então, quando fazemos o paralelo, também podemos perceber que Deus disse a Adão que ele deveria tomar conta do jardim, guardar o jardim e cultivar o jardim. Ambas as atividades implicavam em trabalho. Então, um mínimo cansaço poderia ocorrer, e aí Deus já estabelece um modelo de descanso. 6 dias para trabalhar e no sétimo dia para descansar. E isso foi incorporado no sistema jurídico que Deus deu a Israel. Eu quero aqui reportar ao que já mencionei em lições passadas. Israel saiu do Egito, passou 3 meses trafegando, caminhando, peregrinando, atravessou o Mar Vermelho e acampou ao pé do Monte Sinai. E ao pé do Monte Sinai permaneceu por pelo menos 1 ano. E é nesse período que Deus dá, através de Moisés, todo o sistema jurídico, incluindo as leis civis, as leis religiosas, as leis morais, com o caput dos 10 mandamentos. É aí que Deus dá todo o sistema jurídico para que Israel já tivesse esse sistema quando tomasse posse da terra prometida 39 anos depois, incluindo-se também mais o período de tempo que permaneceu ao pé do Monte Sinai. E aqui está incorporado o princípio que Deus deu já no ato da criação. Ele trabalhou por 6 dias e no 7º descansou. E aqui Deus estabelece o mesmo princípio.
o princípio do descanso. Mas é interessante que a gente não veja essa questão de forma legalista, de maneira a pensar que a nossa salvação dependa da guarda do sábado. Esse é um erro que se comete, porque aqui Deus está tratando das questões físicas, está tratando do nosso esgotamento e da nossa necessidade de repor as energias. Repomos as energias dormindo, então Deus nos deu o ciclo do sono, e repomos as energias também descansando. Esse foi o sentido do sábado. Mas ele tem outras implicações que envolvem a nação toda. Por exemplo, nós temos, embora a expressão no hebraico seja outra, mas nós temos um ano sabático. O que era o ano sabático? Depois de 6 anos de lavrar a terra deveria no 7º ano descansar, para que ela pudesse se refertilizar, para que ela pudesse ter condições de voltar a servir para o plantio nos próximos 6 anos. Então, no 7º ano, as pessoas, principalmente os mais pobres, tinham o direito de colher o que tivesse nascido de maneira espontânea, de maneira natural, mas o lavrar a terra, o plantar, o colher, tudo isso era abolido no 7º ano. E aí temos também o chamado ano do jubileu, que é a soma de 7 anos sabáticos. 7 vezes 7, 49. Então, quando se completassem 49 anos, no 50º ano, esse ano seria o ano do jubileu, em que a terra descansaria, mas também foram agregados outros valores com um forte sentido social. Quais valores foram esses? Por exemplo, os escravos deveriam ser libertados, aqueles que eventualmente venderam as suas terras lá atrás por algum motivo, eventualmente para pagar uma dívida, eventualmente para quitar essa dívida com o seu credor, ou por alguma outra razão, por algum outro motivo, essas terras, esses bens, eram devolvidos ao dono original. Eles se reapropriavam de seus bens, ou seja, o sentido do ano do jubileu é um sentido essencialmente social, e aí temos lições muito especiais que não é o espectro da nossa lição. Então, eu estou mostrando o vínculo do Shabá com o ano sabático e também com o ano do jubileu, né, que é a soma de 7 anos sabáticos. Ou seja, no 50º ano, então, temos o ano do jubileu. Outro ponto que eu gostaria de considerar como subsídio, embora já esteja no comentário, mas é interessante frisar, né? É interessante frisar. Os fariseus, os doutores da lei, começaram a criar uma série de normas, de adendos. Temos o Talmud, por exemplo, e nesse emaranhado de leis, o sistema ficou tão sobrecarregado que a guarda do sábado se tornou um fardo. As pessoas não podiam fazer nada. Elas tinham de ficar totalmente, nem socorrer uma vítima. Jesus curou no dia de sábado e por isso ele foi criticado. E ele próprio diz que ele é o Senhor do sábado. Então, como Senhor do sábado, ele é soberano. E Jesus não fez o mal, ele fez o bem. Não é? Jesus lançou mão, inclusive, do exemplo de Davi, que pediu ao sacerdote que lhe fornecesse pães. Eles estavam com fome e só havia os pães sagrados, e ele pediu que trouxesse os pães sagrados, os pães da preposição, e esses pães foram utilizados para alimentar Davi, né, e todo o seu séquito. Né? Então,
os fariseus, os doutores da lei, estavam levando a questão mais para o ponto do legalismo, não é? Enquanto Jesus mostra que no sábado também é dia de se fazer o bem, de se praticar o bem, e não fazer disso uma guarda, um momento que se torne um peso do que, de fato, cumpra o propósito para o qual o sábado foi criado. E o próprio Jesus disse, não é? É o texto áureo da lição, o próprio Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado é para servir ao homem e não para escravizá-lo. Quero aqui trazer um outro subsídio, que é em relação à nossa era, a era cristã. Por que não guardamos o sábado? É bom frisar que Paulo, quando trata dessas questões, ele diz: uns fazem caso de dias, outros de lua e coisas do gênero, ou seja, ele põe tudo no mesmo nível, porque todos os dias são para o Senhor. Na vida cristã não existe um dia mais importante e outro dia menos importante. Todos os dias são para o Senhor. Nós devemos viver todos os dias naquela expectativa do Salmo: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então todos os dias são para o Senhor. No entanto, como cristãos, adotamos o domingo por duas razões. A primeira é que o próprio Senhor Jesus ressuscitou num domingo, primeiro dia da semana. A segunda, e você pode ler isso no Novo Testamento, não vou aqui me preocupar em citar as referências, esse é trabalho para você, professor, eu estou aqui só dando pinceladas para lhe ajudar. Lá no Novo Testamento, você percebe que a igreja sempre se reunia no primeiro dia da semana, domingo, para preservar, era o dia do Senhor, para preservar essa tradição de honrar ao Senhor, que disse que era Senhor do sábado, a segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, de honrá-lo no dia da sua ressurreição física. Então, o domingo passou a ser empregado pela igreja primitiva, pela igreja dos primeiros anos. Um ponto interessante aqui a frisar é que hoje, diferentemente daquela época, hoje as nossas igrejas ministram a ceia do Senhor, geralmente, eu não vou precisar aqui dias específicos, mas geralmente nas Assembleias de Deus de Madureira e também em outras Assembleias de Deus, geralmente no primeiro domingo e na terceira terça-feira do mês. Esse é o padrão, 2 vezes por mês. Mas a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor todos os domingos, no primeiro dia da semana, e essa ceia vinha acompanhada da festa do Ágape. A festa do Ágape que gerou, inclusive, aquela reprimenda de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele percebeu que havia até um senso de injustiça, porque os pobres comiam menos e os mais prósperos, que levavam uma alimentação mais farta, comiam mais, e havia até casos de embriaguez na festa do Ágape. E aí ele escreve corrigindo esse problema na igreja de Corinto. Ou seja, a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor todos os domingos, no primeiro dia da semana. Mas é possível que alguém lá, diante de sua classe, lhe pergunte: professor, mas
o domingo foi adotado pela cristandade para honrar ao Deus Sol, não é? Porque o Deus Sol, um dos deuses do paganismo, a celebração era feita no domingo, então a igreja, através da sua liderança, não é? Adotou o domingo em função de ser um dia dedicado ao Deus Sol. Então seria uma espécie de paganismo. Seria uma espécie de paganismo. Mas vamos pensar aqui. Paulo escreveu: fiz-me de tudo para com todos, de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, para, de alguma maneira, chegar a salvar alguns. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando Paulo chega em Atenas, ele percebe que a cidade de Atenas era extremamente idólatra, era extremamente politeísta, e andando ali pelas vias da cidade, onde havia altares construídos, ele descobre um altar ao Deus desconhecido. O que faz Paulo no Areópago? Ele aborda esse ponto dos altares idólatras, aponta esse altar ao Deus desconhecido e aproveita para introduzir a mensagem do Evangelho quando diz: esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, é esse Deus que nós adoramos. Então ele encontrou ali um ponto de contato. Em outras palavras, foi exatamente isso que a igreja fez ao longo da história, porque primeiro já era uma prática da igreja primitiva. A igreja primitiva já adotava o domingo, por ser o dia da ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana, para reunir-se, e nesse dia, inclusive, era celebrada a ceia do Senhor. Então a igreja só fez usar esse vínculo, esse approach com o paganismo que adorava o Deus Sol. Eu pergunto, o que é que a Bíblia diz acerca de Cristo? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Então, não existe nenhum problema idolátrico em que usemos o domingo para o descanso e também sem deixar de praticar a nossa devoção nos outros dias da semana, lembremos-nos disso, sem deixar de praticar a devoção nos outros dias da semana, mas de maneira muito mais especial, usar o domingo também para a nossa devoção. E geralmente é nesse dia que nós temos a oportunidade de ir com a família à igreja. Vamos à escola dominical, vamos ao culto pela manhã, naquelas igrejas que após a escola realizam o seu culto, ou vamos ao culto da noite, mas fazemos disso uma prática porque ela está embutida nesse conceito do descanso, da devoção, da dedicação a Deus, desde quando Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia. Então usamos o primeiro dia da semana, o domingo, também para a nossa devoção comunitária, juntamente com a nossa família. E uma das coisas mais bonitas que eu acho é você ver aos domingos as famílias, às vezes até a pé, marido, mulher, filhos, filhas, portando exemplares da Bíblia na mão e dirigindo-se para o templo, para o culto, para o serviço a Deus, para a adoração a Deus, para
a dedicação a Deus. É fabuloso. Agora, eu entendo que vivemos uma época difícil e, eventualmente, as pessoas têm outras obrigações decorrentes do trabalho, e nem sempre elas podem ter o domingo disponível para isso. Paulo diz que a gente não tem de levar isso em conta, senão pensar que todos os dias são dias para o Senhor, não é? Nós não temos que pensar num conceito de que o domingo é para o Senhor e os demais dias sejam dias exclusivos para nós. Por quê? E esse é o princípio, não é? Na Confissão de Fé de Westminster, a primeira coisa que ela diz é exatamente isso, que o homem foi criado para a glória de Deus. Quando vamos para 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo está tratando ali das questões dos animais sacrificados aos ídolos, das coisas sacrificadas aos ídolos, e aí ele demanda a questão definindo do seguinte modo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, os nossos atos, em qualquer dia da semana, e em qualquer área, diga-se de passagem, os nossos atos devem ser atos praticados para a glória de Deus. Se você não pode estar na igreja no domingo, esteja durante a semana. Mas se você pode e tem condições de estar na igreja no domingo, por que não fazê-lo? Por que usar o domingo eventualmente para outras atividades? Usar o domingo para entretenimento, quando você pode ir para a igreja com a sua família. Eu me lembro de uma frase, não é, sobre a escola dominical. Essa frase diz assim: não mande os seus filhos à escola dominical, vá com eles, porque há pais que mandam os filhos, mas eles mesmos não vão, só vão lá depois para apanhá-los. Então, não mande os seus filhos à escola dominical, mas vá com eles, acompanhe. É a família que ora unida, é um provérbio que não é meu também, a família que ora unida permanece unida. Então, o sábado não tem essa conotação legalista. O sábado não tem essa conotação de você guardá-lo, porque se você não guardá-lo, você vai estar cometendo uma desobediência. Esse era um sinal de Deus com a nação de Israel, não com a igreja. Esse era um sinal de Deus com a nação de Israel. Então, o Shabat não foi criado no Monte Sinai. Ele já vem desde a criação com esse conceito, o conceito do descanso e da aliança de Deus com Israel, sendo que na nova dispensação, a dispensação da graça, na qual estamos vivendo, a igreja primitiva, logo nos seus primeiros dias, por ser o Senhor do sábado, aquele que ressuscitou no primeiro dia da semana, então a igreja passa a usar o primeiro dia da semana para as suas celebrações, inclusive a ceia do Senhor. Eu quero finalizar aqui com um exemplo. Nos Estados Unidos, nós temos uma grande rede de fast food, comidas rápidas, né? De frango. Ela é chamada Chick-fil-A. Essa rede foi fundada por famílias cristãs bem comprometidas com o Evangelho, e os que substituíram, digamos, as gerações seguintes, desde quando essa rede foi fundada, e essa rede cresceu muito nos Estados Unidos. Qualquer lugar que você vai, você encontra uma
lanchonete da Chick-fil-A, mas se você for aos domingos, você não encontra uma loja aberta, porque eles levam a sério esse conceito de que o domingo é o dia para o Senhor. Então, as lojas fecham aos domingos e os funcionários nos domingos estão livres para irem para as suas igrejas, servirem a Deus. Só que eu me lembre, nos Estados Unidos é a Chick-fil-A que faz isso. Não me lembro de outras redes terem a mesma iniciativa. Mas é um bom pensamento para você ter em mente. Quem sabe, se você tomar uma atitude dessas, isso inclusive vai contribuir mais para o seu empreendimento, o seu trabalho, não é? Você que de repente é dono de uma pequena empresa, quem sabe uma atitude dessas? Essa empresa, essa rede nos Estados Unidos, no meio de semana, para você chegar lá, principalmente no horário do lanche ali, de meio-dia, 1, 2 horas, ou mais à noite, tanto o drive-thru quanto para você comer na própria loja, é difícil você encontrar espaço, porque as redes ficam superlotadas. A Chick-fil-A, não estou aqui fazendo propaganda nenhuma, porque não foi pago para isso. Não é? É só para mostrar a importância do domingo para o descanso e para a devoção a Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, por ficar aqui esses pouco mais de 30 minutos, porque são subsídios. Então, quanto mais a gente estica, eventualmente pode levar as pessoas lá no meio do caminho desligarem e a irem para outras transmissões. Então, 30 minutos, muito obrigado pela sua presença, participação, e não se esqueça, principalmente aos meus queridos irmãos, como eu, membros e vinculados ao Ministério de Madureira. Se puderem, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente para que possamos expandir a presença do nosso canal nesta plataforma e também os nossos vídeos alcançarem mais pessoas. E até a próxima semana, se Deus quiser.